Hoje é dia da gente conversar sobre os livros que eu li no mês de maio. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta, eu sou a Cat, tô bem feliz de estar com vocês em mais um vídeo. E hoje é aquele vídeo praxe aqui do canal onde eu comento as leituras do mês pra falar um pouquinho melhor, assim, com mais detalhes sobre cada uma delas. E também deixar algumas dicas aqui, caso você não conheça algum desses livros e fique com vontade de ler. No mês de maio, eu li 3, 6, 7 livros. É um pouco menos do que eu costumo ler, geralmente eu leio 9 livros por mês. O meu ritmo de leitura estava mais lento, eu percebi, mas como eu sempre comento com vocês, eu não acho isso um grande problema. Eu acho que a gente tem que respeitar o nosso ritmo quando ele tá nos pedindo pra ir mais devagar ou mais rápido, porque eu sempre acho que é a nossa cabeça dando um sinalzinho, né? Olha, esse mês eu não quero trabalhar tanto, quero trabalhar um pouquinho menos. Então eu senti que em maio eu estava lendo mais devagar. E foi isso, eu respeitei e mesmo assim ainda deu um saldo legal de 7 leituras, que é o que eu vou comentar agora aqui com vocês. Tive leituras muito boas e tive uma leitura que eu não gostei muito, mas eu vou discorrer sobre isso ao longo do vídeo. Fiz a releitura, aqui foi uma releitura que eu até havia esquecido que eu tinha lido o livro pela primeira vez, de Baratas, do Dionisbo, vou deixar ele assim para não refletir muito a luz para vocês. Esse aqui é o segundo livro da série Harry Hole, do detetive inspetor da Noruega, e nesse livro o Harry será enviado para Bangkok, lá na Tailândia, para investigar o caso de um embaixador da Noruega que foi encontrado em um hotel esfaqueado, e nenhum dos dois países quer um escândalo sobre o assunto, então eles mandam o Harry para lá, porque o Harry é um detetive meio problemático, para que o Harry investigue tudo ali, assine um documento dizendo que tá tudo resolvido e volte para casa. Só que assim, o Harry, quem conhece ele, sabe que o cara não é muito de assinar um documento, né, botar o nome dele lá e deixar as coisas do jeito que elas estão. Ele chega lá, ele acha que a morte do cara é muito misteriosa, que tem mais alguma coisa por trás. Ele começa a achar que esse embaixador estava envolvido com coisas muito mais complexas, mais complicadas. Começa a desenterrar uns podres ali da pessoa. E quando eles veem, né, o Harry tá lá, né, igual um cão de caça atrás da verdade. Eles não conseguem parar o homem. Então ele vai fazer de tudo para descobrir quem é que matou esse embaixador, quais seriam as razões, né, os motivos que teriam feito com que ele fosse assassinado. E é uma história muito legal. Como segundo livro, eu achei ele melhor do que Morcego, que é a primeira história, que também é onde a maioria das pessoas para. Muita gente não gosta do primeiro volume do Harry. E eu sempre digo, continua, tá? Faz uma forcinha, porque aqui em Baratas, o ritmo do autor já melhorou. Já foi melhor do que no livro anterior. Então eu acho que é sempre válido, tá? A gente fazer uma nova tentativa. E o Harry Hole merece que a gente o leia. Ele é um cara legal, ele é um detetive interessante, é um cara cheio de problemas, mas muito cativante ao mesmo tempo. E aqui ele já começa a entrar num ritmo novo. Então eu acho que valeu muito a pena. Pra mim foi uma releitura, só que eu simplesmente não me lembrava da minha primeira leitura. Eu não lembrava nem da solução do caso, pra vocês terem uma noção. Eu devo ter lido ele antes da pandemia, porque só isso pra justificar eu não lembrar de nenhum detalhe. Então foi uma boa releitura, mas funcionou como uma leitura pela primeira vez pra mim. Eu gravei uma resenha sobre ele, que devo liberar no canal em breve, se já não tá no ar, depois vocês deem uma olhadinha, tá? Mas gostei muito. Eu sou fã do Dionisbo, né? Então assim, mesmo os piores livros do Dionisbo ainda são melhores do que muita coisa que a gente tem por aí no mercado. Também fiz a leitura do livro que os meus membros aqui do canal escolheram que eu lesse no mês passado. Todos os meses eu peço que os membros do canal me ajudem a escolher uma leitura, e pra maio todo mundo havia escolhido, não todo mundo, né? A maioria votou que eu lesse Todo Mundo na Minha Família Já Matou Alguém, do Benjamin Stevenson, que é um autor australiano que eu não conhecia. Foi a minha primeira incursão na leitura desse autor. E eu achei o livro muito curioso e diferente. Aqui a gente tem a proposta de um escritor que ele escreve livros ensinando escritores a escreverem livros de mistério. E ele tá vivendo um imbróglio familiar ali porque a sua família resolveu fazer um encontro num resort no meio da neve para tentar reatar laços familiares, porque o irmão mais velho dele, ou mais novo, não lembro agora, foi solto da cadeia. Só que quem ajudou a botar ele na cadeia foi ele. Então assim, o resto da família não vê ele com bons olhos, sabe? Então ele já sabe que essa reunião da família vai ser um terror, que as coisas vão ficar péssimas, ele sabe que vai ter briga, que vai ter escândalo, mas ele vai mesmo assim. E é claro que assim que ele chega lá, as coisas não estão muito bem, a mãe dele não quer ele por perto, porque ele botou o irmão na cadeia, a ex-cunhada não suporta ele, enfim, tem muitas intrigas ali nessa família, até que na manhã seguinte, um corpo é encontrado na neve. E ele começa a contar, olha só, todo mundo na minha família meio que já matou alguém, então eu tenho certeza que foi alguém da minha família que matou esse cara, e eu vou descobrir quem é.
E aí ele começa a investigar. Esse é um livro que ele tem um toque de humor, porque o autor, né, o autor do livro, no caso, o personagem da história, ele conversa conosco ao longo de toda a narrativa. Ele quebra a quarta parede o tempo todo e ele vai comentando conosco o que ele tá fazendo, o que ele vai fazer, como se nós estivéssemos junto com ele no hotel, investigando a situação. A única coisa que eu não gostei tanto é que eu acho que, por ser talvez o primeiro livro do autor e por ele querer usar muitas das regras do mistério clássico policial, ele fez um imbróglio muito grande no caso. Quando ele começa a explicar lá ao final, a la Poirot, tem os momentos em que você acaba se perdendo um pouco, porque é muita conexão de um com o outro, que fez isso, que fez aquilo, que fez aquela outra coisa, que fez outra coisa. Chega um momento que dá um nó na nossa cabeça e você tem que parar, ler de novo. Eu tinha que voltar, ler o parágrafo mais uma vez, pra captar todas as conexões que ele tava fazendo. E eu achei que foi, assim, um excesso de dificuldade. Dava pra ter dado uma simplificada. Eu acho que se o final, a resolução do caso em si, fosse mais simples, seria mais gostoso de a gente ler. Seria mais legal de a gente ler ele até o final. Esse autor tem um segundo livro aqui no Brasil, que eu quero ler, eu quero conferir. Se você leu, comenta aqui comigo o que você achou. Se você também achou ali que no final tava tudo meio bagunçado, se você achou legal. Eu gosto de saber a opinião de vocês em relação ao livro. Mas eu diria que a minha primeira experiência foi positiva. Eu gostei. E de nota eu daria um 3.8, 3.9, beirando a 4. Vamos lá, vamos deixar assim. Agora vamos falar de um livro que eu não gostei. Infelizmente não funcionou pra mim. Eu tentei, eu li ele todo, esperando que ele fosse melhorar um pouco, mas não deu certo. Lembrando, gente, quando eu comento aqui sobre o que eu gosto ou o que eu não gosto, é tudo baseado na minha concepção dos meus gostos, né? De como eu recebo o livro, ou como aquele livro ecoa em mim, ecoa nas coisas que eu considero boas ou não numa história. Às vezes pode ser que eu não goste de um livro e eu levante ou eu elenque coisas que na verdade para outra pessoa não vai fazer diferença, então a pessoa pode gostar. Então eu tenho isso em mente, tá? Que foi o livro A Casa das Bonecas, da Olivia Getwood. Essa capa deslumbrante, belíssima, que eu gostei desde o lançamento, mas infelizmente esse livro não funcionou pra mim. Ele fala sobre duas mulheres de vidas diferentes, a Lena e a Mitty. A Lena, ela é casada com um jovem milionário ali do Vale do Silício e ela se muda pra praia onde a Mitty já mora com a sua amiga, que é uma idosa. E a Lena vem então de uma casa muito rica, ela vem de muito dinheiro, ela é essa boneca perfeita, ela é linda, quase uma Barbie. E a Mitty, por outro lado, ela é uma mulher jovem que perdeu muitas oportunidades na vida, que não se realizou de diversas formas, que não conseguiu conquistar coisas que ela queria, e ela vive uma espécie de frustração pelo que ela tem e pelo que ela é. Então, uma tem tudo, mas se frustra com o papel que ocupa naquela realidade, e a outra tem pouco e também se frustra com o papel que ocupa. Então, elas estão em lados opostos, mas ao mesmo tempo elas também estão em lados semelhantes. E, assim, falando desse jeito, eu pensei, nossa, deve ser muito bom, né? Deve rolar outras discussões interessantíssimas. E tem, mas não tem. Eu vou dizer pra vocês a minha opinião, tá? Eu acho que a autora, realmente, ela tenta elencar aqui muitos assuntos pertinentes ao nosso momento atual, muitos assuntos interessantes. Inclusive, ela tem aqui uma ameaça de falar sobre inteligência artificial, mas ela não fala, não conclui isso de forma muito robusta. Eu senti que o livro, ele foi tudo isso, assim, uma ameaça de falar de coisas muito importantes, mas o livro ia, mas ele não ia. Mas ele ia, mas ele não ia. E no final das contas, eu senti que tudo ficou flutuando no ar, que nada foi concluído. E o final dele também é inconclusivo, o que não é um problema. Eu gosto de finais abertos, dependendo do livro. Só que como a narrativa toda tinha sido meio flutuante, nenhum assunto era fechado, nenhum assunto era tratado de forma muito concreta, e o final ser aberto, não sei, não gostei muito não. Então foi um livro que infelizmente não funcionou pra mim. Queria muito ter gostado mais dele, mas não rolou. Eu espero sinceramente que se você ali do outro lado comprou esse exemplar, você tenha uma experiência muito melhor do que a minha. Inclusive, se você leu esse livro, se você gostou, comenta aqui embaixo, porque às vezes vocês comentarem a visão de vocês sobre um livro faz com que eu enxergue algumas coisas de forma diferente. Então eu gosto dessa troca, eu gosto quando vocês comentam alguma coisa que foi diferente, que funcionou de outro jeito. Então eu estou super aberta a conversar sobre essa história, sobre essa narrativa, sobre esses personagens. Se você leu, deixa a tua opinião aqui embaixo, que eu vou ler, vou considerar. E quem sabe eu olhe pro livro de uma outra forma, tá? Então pra esse aqui eu dei 2,5 estrelas, classifiquei ele como razoável lá pela pontuação do Scooby. Li um dos livros que eu estava aguardando com mais ansiedade, que foi o delicioso Psicopata Vitoriana, da Virginia Feito, lançamento da Dark Side Books. Ele é um livro curto, tá? Já tem resenha aqui no canal, eu fiz uma resenha com análise, onde eu falei um pouquinho sobre a narrativa e também trouxe ali algumas questões do período vitoriano que eu acho que são interessantes. Eu adorei essa história, ela fala sobre uma governanta chamada Winifred, que ela é
encaminhada para essa propriedade rural na Inglaterra para cuidar dos 2 filhos de um casal da aristocracia. Só que a Winifred, a gente percebe desde o início que ela não é uma mulher assim tranquila, tá? Porque ela, desde o início, ela já nos mostra, ela conversa conosco, inclusive, expondo os seus pensamentos violentos e as suas vontades violentas também. Então ela já deixa implícito aí que ela tá ali naquele lugar para fazer alguma coisa e essa coisa não vai ser boa. A questão é a gente descobrir o que é que ela tá ali para fazer, né? Qual que é a sua missão naquela casa. E ela começa a expor a realidade dessa família, que é também uma exposição social do período vitoriano, né? Ela expõe pra gente o interior dessa classe alta que vivia dentro de privilégios e se dizia muito civilizada, mas que no seu dia a dia praticava coisas muito incivilizadas, mas não via nada de errado nisso. Então a Winifred, ela é a psicopata da história, mas ela não é, digamos, a única psicopata, sabe? Quando a gente começa a colocar ali os pingos nos is. É uma história que ela tem um cunho violento, é uma história gore, então tem muito sangue, muita víscera ali em certos momentos. Vá com calma se você for ler. É um romance curtinho, tá? Pra você ler ali de uma pegada. E eu acho que ele é um livro que ele vai assim pro lado mais diferente, uma leitura excêntrica, então se você gosta desse tipo de história, você vai curtir Psicopata Vitoriana, tá? Já saiu o trailer do filme, inclusive, e o filme foi escrito pela Virginia Fate, então provavelmente vai ser muito parecido. E pra esse livro eu dei 4 de 5 estrelas. Eu li também o novo lançamento da Alice Finney, que eu tava super empolgada pra ler, que é o Belas Imperfeições. Gravei resenha pra vocês, como sempre deve sair em breve, se já não saiu. E eu adorei esse livro, eu achei ele muito legal, eu achei ele bem divertido, naquele sentido divertido que um suspense pode ser. Eu sei que é esquisito às vezes falar que um suspense é divertido, porque quase sempre envolve alguma morte, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Divertido no sentido de entretenimento, né? De me manter conectada e virando página e querendo descobrir o que aconteceu. Aqui a gente tem a história de um escritor e ele acaba perdendo a esposa, ela desaparece e ele se muda pra uma ilha pra tentar recuperar a vida que ele tinha. Porque ele não consegue mais escrever, ele não tem mais inspiração pra escrever. E ele chega nessa ilha que é totalmente isolada, não tem telefone, não tem internet, não tem rádio, não tem televisão. O cara fica assim, ó, parece que ele tá na Idade da Pedra. E é ali que ele vai tentar escrever. Só que quando ele está nessa ilha, ele começa a ver, talvez, a esposa que desapareceu. E ele começa a levantar a hipótese de que talvez ele esteja insano, talvez ele esteja louco. Pode ser que sim, pode ser que não, tem que ler pra descobrir. Mas eu achei esse livro um vira-página completo. Muito legal de ler, eu fiquei muito intrigado pra tentar descobrir qual que era o segredo ali da ilha, qual que era o segredo do personagem, né, do Grady. Gravei a resenha pra vocês com spoilers sinalizados ao final, porque eu queria comentar um pouquinho sobre a finalização dessa história. E eu diria que dos 3 livros publicados da Alice aqui no Brasil, esse aqui foi o que eu mais gostei. Ai, Cat, mas o dele dela. Eu gosto do dele dela, mas eu tenho, assim, eu não gosto do final do dele dela, tá? Não vou mentir pra vocês, eu não sou fã do final daquele livro, não. Então eu acho que esse aqui foi mais legal. E eu gosto muito dessa ideia da ilha, do personagem isolado, achando que tá ficando maluco, que você não sabe se ele tá maluco ou não. Eu acho que tem mais elementos aqui que me atraem do que dos 2 livros anteriores dela, então por isso que eu gostei mais dele. E eu dei 4 estrelas pra ele de 5. Talvez um 4,2, 4,3. Eu queria muito que o Scooby permitisse que a gente desse essas notas quebradinhas, porque eu tenho notas diferentes pra dar pros livros, mas nem sempre eu consigo, porque lá, né, não dá pra dar nota quebrada. E eu também li os 2 irmãozinhos aqui, ó. Eu li o Irebu e o Iraçu, o livro 2 e o livro 3 da trilogia Nanda Noronha, que é uma série policial brasileira da Larissa Brasil. Tem resenha aqui no canal já, eu expliquei direitinho, mas nos 2 livros, então, a gente acompanha a Nanda Noronha, que é uma inspetora que está envolvida ali numa série de investigações macabras na sua cidade chamada Goia. Em Irebu, ela vai ter que lidar com uma quadrilha que sequestra pessoas. Em Uiraçu, ela vai ter que lidar com um assassino que está matando pessoas e cortando a cabeça delas ali na cidade. É um lugar, assim, muito tranquilo. É um lugar que você pode sair todo dia, tomar um cafezinho, nunca acontece nada. Mentira, tá? Essa cidade de Goia, ela é muito violenta e a Nanda não vai ficar sem trabalho nunca nesse lugar. Enfim, gente, bem legal. Eu gosto da escrita da Larissa, eu já tinha lido um livro dela. Além dos livros serem muito bonitos, né? Eles são lindíssimos. Tem resenha completinha aqui pra vocês, tá? Então depois vocês deem uma olhadinha lá, confiram tudo que eu achei do livro 2 e do livro 3. Não tem spoiler a resenha, vocês podem assistir tranquilamente. E de nota eu dei 4 pra esse e 4 pra esse também. E essas foram então as minhas 7 leituras do mês de maio. Espero que vocês tenham gostado de saber. Lembre de curtir, comentar e deixar um hype, se possível, pra ajudar o canal a atingir melhores posições aqui no YouTube. Link dos livros estarão na descrição. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!